Copa do Mundo tá acontecendo agora e eu coletei já mais de 100 mil comentários de torcedores do mundo inteiro, tá? Eu usei a IA, né, obviamente, para construir o sistema inteiro. Uma única sessão, eu fiz uma maratona aí de uma sessão de praticamente 24 horas, mais de 230 milhões de tokens gastos de input, né, para fazer isso aí. Mas basicamente o sistema em si, né, no final das contas, ele roda todo dia sozinho, né? Não preciso de IA, são todos códigos em Python que conecta nas APIs aí do YouTube. Eu construí um script até agora, né? Eu tô gravando hoje, né, no dia 17 de junho, né? Então, obviamente isso vai aumentar, né, conforme os dias da Copa passam e mais comentários serão analisados. Mas até então, minha IA fez, né, meus scripts, aliás, fizeram uma análise de mais de 100 mil pessoas comentando o que eles pensam de verdade sobre estádios, ingressos, as seleções, o VAR, né, que é polêmico muitas vezes, comida, transporte e por aí vai. E não vi até agora ninguém fazendo uma análise de tudo isso aí, mostrando esse retrato completo, né, até agora. E então, basicamente, está uma estrutura 100% automatizada agora, que a ideia é todo dia ele faz essa batch aí, roda, os scripts vão fazer essa atualização e no final, né, ele faz essa atualização do próprio site, né? Esse sistema inteiro, né, como eu já falei, né, usei IA para modelar, construir os scripts, me ajudar a construir isso, me ajudar a construir o site, né, a parte de design também. Tudo isso foi criado nessa sessão que eu falei, que eu maratonei aí nessas 24 horas. Vocês sabem, eu utilizo muito o GitHub Copilot para fazer esse desenvolvimento. Mas a moral da história é o seguinte, o sistema em si, ele não usa inteligência artificial para rodar, isso que eu quero que vocês entendam, né? Hoje a galera tá com o mindset de colocar tudo API para rodar AI, né? Obviamente, se tivesse IA fazendo essa análise por comentário, talvez você conseguiria ter uma acurácia um pouco melhor, tá bom? Mas a ideia não é essa. E por que disso aí? Primeiro ponto, processar mais de 100 mil comentários usando GPT ou usando o modelo da Anthropic custaria pelo menos aí algo, eu fiz uma estimativa, algo em torno de $10 por dia, tá? Em um mês, cara, isso ia dar 200, 300 dólares aí, né? Dependendo até mais, né? Conforme a Copa tá avançando, vai ter mais conteúdo gerado, então pode ser que isso aí seja até exponencial, né? E esse meu sistema, basicamente, ele roda em segundos, né? Porque eu não tô dependendo de API, performance de API para rodar, é basicamente meu custo, meu processamento local para rodar esses scripts, né? Então, assim, você usa a IA para construir, mas você toma uma decisão se você precisa dela para operar ou não, tá bom? Então é isso que uma das sacadas que eu quero que você leve desse vídeo, né? Além da brincadeira aqui, né? Eu quero que vocês entendam isso aí, né? Todo dia, às 7 horas da manhã, né, o sistema acorda, ele vai lá, dá o start, roda alguns scripts, né? Que basicamente ele vai, entra no YouTube, coleta vídeos novos de 3 canais, vídeos e comentários, tá? Então, primeiro canal oficial da FIFA, né? Dentro do YouTube. O segundo canal, o canal da Fox Sports, né, dentro do YouTube, e o Cazé TV. Esses dois primeiros, porque eu quero pegar uma voz, né, uma ideia mais internacional, um público mais internacional que consome esses canais. Obviamente tem também brasileiros que consomem lá, mas eu sei que o Cazé TV vai ser puramente comentários brasileiros. Então, quero ter essa ideia aí de vozes internacionais e comentários voz do Brasil, vamos dizer assim. Então, assim, o que ele faz? Ele pega todos os comentários, todas as respostas e faz uma análise pura do sentimento de cada um. Simples assim, se é positivo, ou se é negativo, ou se é neutro, tá? Identifica o idioma, tá? Então, inglês e português. Outros idiomas eu tô deixando de fora pela complexidade de construir tudo isso aí, tá? Identifica, né, basicamente o país, né, do torcedor, né? Caso o comentário tenha alguma identificação disso, né? Tem muita gente que coloca assim, eu como brasileiro acho legal isso, eu como americano. Então, se pegar isso aí, a gente consegue identificar, né? Identifica o tópico, né? Estádio, ingresso, VAR, comida, palavras-chave que está dentro dos comentários, a gente faz essa construção. Eu fiz essa reconstrução, né, desse site inteiro com esses dados, né? Construí ele para, através do GitHub, fazer esse deploy automático e fazer essa atualização automática todo dia depois disso aí. E aí, né? O que esse mapa mostrou, tá? A gente vai entrar aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, depois o mapa certinho, mas já dando aqui alguns insights para você. Primeira coisa que ficou muito clara em vários comentários, tá? É a questão dos ingressos. Dá pra ver que a galera tá com muita raiva de preço de ingresso e sem dúvida nenhuma, né? Os preços abusivos. Eu queria ter ido assistir um jogo aqui, né? Vocês sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos, jogo aqui em Miami, aqui perto, cara, ingresso de 4, 5 mil dólares. Falei, deixa quieto, vou utilizar essa grana aí pra férias aqui com a família aqui, tá? Interessante que isso, né? Que nem eu falei, unânime, americanos, europeus, brasileiros, cara,
todo mundo reclamando. Segundo ponto que eu vi muito comentário, a questão de transporte. Muitos torcedores preocupados com logística entre cidade e sede, parece que não tá muito bem organizado, chegada nos estádios tá muito tumultuada, umas filas grandes. A palavra Uber apareceu demais, um negócio muito interessante. Uber aparece muito nos comentários. Parece, pelo que eu vi, a galera tá tendo muito problema em conseguir pegar Uber para sair dos estádios, ou seja, tenta ir mais de transporte público aí, que talvez você vai ter menos problema. Terceiro, voz brasileira, né? Quando eu comparo com os comentários da Cazé TV, com os canais internacionais que eu falei, né? A FIFA e a Fox, os brasileiros, eles falam demais da seleção de um jeito assim, como ninguém no mundo. Muito de tática, né? Jogador, ou seja, todo mundo é um técnico, né? Cada cidadão do Brasil é um técnico, né? Enquanto os gringos, eles falam mais na experiência, estádios, coisas mais assim diversas, mas eles não focam tanto igual os brasileiros nos seus respectivos times nacionais. Até parece copas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma copa, né, olhando os comentários, né? Uma copa falando de futebol e outra de coisas de turismo, curiosidades assim, interessantíssimas, tá? E aí, numa questão de curiosidade, né? Uma das coisas que foi muito comentado, a Shakira foi comentada, mais comentada que a maioria dos gols. Né? Então, assim, mas o legal, né, é que isso aí deu um mapa de opinião por região do mundo, que eu achei muito interessante. Eu, pelo menos, não vi nos canais que eu tô acompanhando um pouco de Copa aqui, mídia aqui, na Sport TV e outros, eu não vi muito dessa análise de dados aí. Se isso tem aí, deixa nos comentários, fala aí quem tá fazendo isso aí que eu tô curioso de ver e ver o que eles estão fazendo, tá bom? Vamos agora dar uma olhada em algumas coisas que eu construí aqui no site aqui pra gente fechar aqui esse vídeo aqui. Então lá, pra quem quiser acessar, vai em Copa26, GustavoVeloso.com, tá? A primeira página, ela mostra um ranking de sentimentos, tá? Então, assim, foi feita uma análise, né, que nem eu falei, nesses 3 sites, tá? E os scripts, né, eu acabei construindo esse ranking de sentimento. Então, assim, primeiro ponto, das principais seleções onde tem comentários, um número de comentários suficientemente relevante, tá? Então, tem muitas seleções que ainda não tem, por exemplo, Congo, Iraque e tal, não houveram comentários suficientes para dar esse ranqueamento aqui. Tem que falar pra galera, né, dos cidadãos desses países colocar mais comentários nas redes sociais. Ou talvez eles utilizam os canais, né, dos países deles, então não tô capturando também, a gente tem que ser justo nesse aspecto também. Mas dessas fontes que eu comentei com vocês, né, esse aqui é o ranking, né, de sentimento das seleções. Então, França com 86%, né, o sentimento positivo, né, bem positivo da França. Na sequência, Portugal, Japão, Estados Unidos, México, blá, blá. Brasil fica na 11ª posição, com 68% do sentimento, né? E olha aqui o número de comentários, pode ver, o brasileiro é muito engajado, né, uma quantidade de comentários absurda. Então. Aí eu fiz, né, dentro aqui, né, numa segunda página, um Brasil versus mundo, mas a ideia é capturar mais coisas, até chamei, né, de Vox Populi Cazé TV, né? Então, assim, o que o torcedor brasileiro ele tá dizendo, né? Só dentro da Cazé TV foram mapeados mais de 17, quase 18 mil comentários praticamente, tá? Então, os principais temas, né, que o brasileiro tá comentando na rede social, né? Bem óbvio, né? Brasil, obviamente, mas as palavras-chave que mais saem, né, nos comentários é seleção. Messi, olha só que interessante, o brasileiro fala muito do Messi, do Endrick, da Argentina. Tem se falado muito do time dos Estados Unidos. Ronaldo, grande Ronaldo, muito falado. Time de Senegal, o Mbappé e nosso Cristiano Ronaldo do time de Portugal. Então aqui, tópicos mais discutidos, tá? Falando muito do goleiro, né? O Vozinha lá de Cabo Verde, né? Brilhante, né? A apresentação dele. Highlights aí de alguns gols e tudo mais. Então as principais coisas que foram faladas. Não vou falar no detalhe aqui pro vídeo não ficar muito extenso, galera. Vai lá, encaminha pros teus amigos, tá? E a ideia aqui é todo dia, né? Isso aqui vai ser atualizado, tá? Então isso aqui não é um conteúdo estático. Todo dia durante a Copa do Mundo eu programei para que isso seja atualizado, tá? Olha só que interessante, uma das coisas que me chama interessante, né? E muitos likes de brasileiro, tá vendo? Uma honra ver o GOAT, né? O melhor de todos os tempos, Messi jogar, o maior de todos, cara. Mas que me chama muita atenção, né? Tipo, o brasileiro fazer um comentário... Óbvio, né? O Messi é realmente um jogador extraordinário. Mas realmente mostrar, né, esse carinho para um torcedor argentino. Eu, quando era criança e cresci, Brasil e Argentina, a gente nunca ia elogiar, sei lá, o Maradona, mesmo que o Maradona eliminou o Brasil lá atrás, na Copa de 90 tal, falar, olha, o Maradona tal, grande jogador, óbvio, né? A gente tem um respeito e uma certa admiração. Mas a gente não falava isso aí, né? Tipo, era meio que um inimigo, né? Como
também mudou o perfil do torcedor, né? Comentários negativos, né? Olha só, por exemplo, né? Que nossa seleção tome vergonha na cara e aprenda com esse exemplo. Tá, olha lá. O comentário recebeu mais de 440 likes, né? E aí, né, nesse Vox Populi aqui da Cazé TV, eu tentei fazer uma comparação. Como o Brasil é visto internamente no Brasil, tá? Então aqui, Brasil. Então, favoravelmente, o Brasil tem um sentimento de 60%, né? Enquanto internacionalmente, o gringo, né, ele vê o Brasil mais positivo do que o próprio brasileiro, então 70%. E também meio que de se esperar. Olha só, por exemplo, o americano ele olha como 38%, né, positivamente o time, e internacionalmente é visto como 81%. Então, assim, é interessante fazer essa análise de dados, né, que a gente começa a pegar essas nuances que a gente não vê isso na TV, né? Não é mesmo? Aqui, né, uma reação por partida, que é a ideia, né? Colocar aqui o sentimento da partida. Conforme for tendo mais dados, isso aqui vai ficar mais populado, vai ficar mais legal, tá? Então, já tem os placares aqui e tal e tudo mais. Curaçao marcando contra a Alemanha gerou explosão de comentários sobre azarões também. Muito legal. Sobre a organização, tá vendo? Olha lá, falta de tradutor para a delegação do Irã virou um dos principais pontos de crítica à FIFA. Olha só que interessante. Transmissão. Fox Sport elogiada por não revelar placar nos títulos dos vídeos. Olha só um negócio que eu achei bem interessante, cara. Isso aqui me chamou muita atenção. Para quem não é aqui dos Estados Unidos, né, a Fox Sports, né, é um canal bem conhecido aqui, esportivo, né, como se fosse a ESPN Brasil, alguma coisa assim. E ela tem o canal também que chama Telemundo, que é o canal para a comunidade latina aqui dos Estados Unidos. E esse canal, ele é falado em espanhol. E ele está passando jogos da Copa com transmissão em espanhol. E a transmissão em espanhol é muito parecida, né, do ponto de vista daquela energia igual a gente tem os nossos narradores no Brasil, né, quando narra um gol e tal. Procura, só para vocês entenderem, assistir uma narração um pouco em inglês, tá? E aí o que eu achei interessante, os americanos estão fazendo muito comentários, eles estão preferindo assistir a narração em espanhol, mesmo que eles não entendam, porque, olha só o comentário, tem coração, cara. É muito mais legal assistir a narração no idioma em espanhol pros americanos, tá? Olha só cara, que comentário legal, que eu não tinha ideia disso aí. VAR, muitos comentários aqui falando do VAR, ó. Questão de ingressos, olha só o comentário, com mais de 10 mil curtidas. FIFA deveria ter vergonha dos seus preços, né? Olha lá, ó a piada que teve mais de 12 mil curtidas. Shakira esteve em mais Copas do Mundo que a seleção da Itália na última década. México e Coreia, olha só, aliança secreta de 8 anos. Olha só que interessante, eu nem ia me ligar nisso aqui. Em 2018, ó, a Coreia derrotou a Alemanha e ajudou o México a avançar. Em 2026, torcedores mexicanos foram em massa torcer pela Coreia sem combinar, olha só. Enfim, entre vários outros comentários aí e curiosidades aí, vozes pelo mundo, ó, vários comentários. Então assim, vai lá, dá uma olhada, ó, tem muito mais coisa aqui, não vou ir até o final aqui porque tem bastante coisa. Então vai lá até o final. Coloquei também um negócio aqui, ó, se você quiser compartilhar via WhatsApp, você só clica aqui, vai abrir teu WhatsApp web. Você compartilha para os teus amigos, isso aqui tudo fica fácil de você enviar para os seus amigos aí. Beleza? E estamos quase finalizando aqui. Então, rapidamente, já falei bastante, né, como que eu construí esse dashboard com mais de 100 mil comentários, mas só falar um pouquinho aqui de algumas nuances. Então, o site, né, já falei, né? Então, vai lá em copa26.gustavoveloso.com. Então, vamos lá. Um pouco dos dados, né? Então, mais de 100 mil comentários analisados. 3 canais, né, que nem eu já falei, para você estão sendo avaliados nisso aqui. Escaneei mais de 1.100 vídeos, né? O transcript, né? Vou lá no transcript, pego aquilo lá e escaneio aquilo lá. 48 países mapeados, né? Então vamos lá. Como funciona, né, o esquema para fazer essa captura dos dados, né? Então, basicamente, tudo roda na API do YouTube, tá? E ele joga por um banco de dados SQLite, tá? Rapidinho isso aqui. Então, roda algumas regras lá de sentimento lá, países e tópicos, ele tira alguns snapshots, tá? E faz um build de um JSON de tudo isso aí. E por último, ele faz o deploy no site, no Vercel, na verdade. O que eu entendi, né? A busca normal do YouTube, né? Ele usa uma função lá dentro da API que se chama Search List. Né? Ele te dá, você tem uma cota que você pode utilizar dessas unidades do YouTube também, tá bom? Não que você paga, mas ele tem uma hora quando você gasta a cota, ele te limita. Nessa Search API você tem 100 unidades de cotas por chamada. E só funciona bem com títulos em inglês. Na Cazé TV, por exemplo, era tudo em português, ele não encontrava absolutamente
absolutamente nada. Aí eu comecei a olhar outras funções dentro dessas APIs dentro do YouTube. Eu achei uma que chama playlistitems.list, que basicamente usa a playlist de uploads do canal. Então assim, uma unidade por 50 vídeos, ou seja, custa 100 vezes mais barato para você utilizar isso aí, né? Dentro desse modelo de cota, né? Não é que você paga essa cota pro YouTube, mas chega uma hora que ele te bloqueia, né? É uma espécie de limitador de velocidade. Funciona bem melhor, você tem essa cota muito maior, e o que eu percebi também, funciona em qualquer idioma. Então assim, eu passei de 6 vídeos para 500 vídeos nesse processamento aí. Então foi o primeiro ponto que eu aprendi aí, batendo cabeça aí com isso aí. E cada comentário, ele acaba passando por 3 filtros, tá? Então assim, primeiro filtro, detecção de idioma, tá? Então, se é português ou inglês, que nem eu falei. Então, tem alguns marcadores linguísticos dentro do código aí. Aí, o 2, ele faz essa análise de sentimento, tá? Então, por exemplo, a palavra-chave por idioma. Então, se é positivo, negativo ou neutro, ele faz essa análise. E depois, a terceira parte desse filtro, o que é? Ele busca ali também algumas categorias. Que é interessante a gente falar na Copa aí. É que numa primeira peneira de dados foram palavras que apareceram muito comum, que são o quê? Estádios, ingressos, transporte, hotel, comida, bebida, VAR, segurança, tá bom? E o mais legal, ele também faz uma detecção de voz regional. Então assim, se alguém escreve assim, por exemplo, as an American, né? Então assim, como um americano, eu acho legal a Copa, eu não acho tal. Ou por exemplo, como brasileiro, então quando a pessoa dá uma identificada, né? Tipo, para dar ideia da nacionalidade dele, a gente pega isso aí, tá bom? E aí o sistema marca, né, obviamente, como uma voz americana. Eu também coloquei umas identificações específicas no Brasil. Por exemplo, assim, é muito comum a gente, vamos Brasil, irmão, sei lá, alguma coisa assim. Algumas palavras para identificar isso aí, tá bom? Eu tentei fazer de outros países, fiz algumas pesquisas, mas enfim. Em uma sessão de 24 horas, galera, vai ter bugs, vai ter um monte de, talvez, algumas inconsistências aí. Tentei fazer o melhor, eu vou tentar dar uma ajustada nos próximos dias aí, mas a ideia era fazer um negócio, na loucura aí para soltar o quanto antes aí. Então, esse basicamente é o pipeline de como é que é rodado tudo isso aqui. Então, assim, o algoritmo em 4 passos, né? Então, ele detecta idioma, né? Conta keywords, né? Positivo, negativo e tudo mais. Ele aplica, né? Isso aí. Se tiver uma negação local, né? Isso não é bom, então ele inverte o sinal. Então ele dá essa classificação aqui. Então basicamente é isso que funciona, que é um snippet, né, do código. Ele tá no meu GitHub, mas porém, então eu chamei ele aqui, né, de FIFA 26, né, o pulso, né, então aquilo que eu falei, né, é o processo que o pipeline. Aí galera, eu vou fazer um negócio diferente. Isso aqui hoje ele tá como privado enquanto eu tô rodando. Cara, se esse vídeo ele receber pelo menos 500 curtidas aí na próxima semana, nem vou falar quantidade de visualizações, mas 500 curtidas, e o canal passar aí dos 11 mil inscritos hoje tá na faixa de 10.500 e poucos, eu vou liberar esse código, vou colocar ele, vou deixar o repositório público para você poder baixar e você poder utilizar toda essa arquitetura e sistema que eu já construí para você poder fazer a análise, né? Não necessariamente você precisa fazer a análise do canal do Cazé e tal, mas você pode utilizar isso aqui e mudar o canal que você quer capturar comentários para fazer uma pesquisa, fazer qualquer coisa, pra aprender, né? Por exemplo, com canais específicos, sei lá, um canal de culinária, qual é a comida que as pessoas mais estão digitando aí nos comentários, esse tipo de coisa. Então você vai poder utilizar esse mesmo conceito, essa mesma arquitetura. Vou disponibilizar isso aqui para você totalmente de graça, para você construir isso aí e subir um dashboard igual esse aí que eu comentei com vocês. Então vai lá, deixa teu like, encaminha esse vídeo para o máximo de gente que você conhecer aí, fala aí da Copa aí, beleza? É que eu quero ver esse vídeo dar bastante like, dar bastante engajamento para eu liberar esse conteúdo aí para vocês aqui daqui a alguns dias, beleza? Galera, valeu! Até a próxima, segue aí o canal e a gente vai rumo ao Hexa aí com a nossa seleção. Valeu, forte abraço.